Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. Com muito prazer, estou aqui junto com meu amigo, parceiro, colega Guilherme Verano, para iniciarmos mais este programa. Hoje nós vamos entrevistar aqui o Dr. Mike, mas antes da entrevista, eu queria falar de ações sociais de um grande patrocinador nosso que está atuando fortemente nesse momento de pandemia. Eu posso citar uma ação que esse parceiro fez para com o Hospital Evangélico Goiano. Laboratório Geolab doou 2 aparelhos, 2 respiradores, os quais estão instalados na UTI do Hospital Evangélico, servindo aos pacientes que ali internam suspeitos ou em casos confirmados do novo coronavírus. Isso para o Hospital Evangélico foi extremamente importante. E posso, Guilherme Verano, dar outro testemunho ainda. Através da Geolab, a Geolab nos procurou e nós intermediamos aí a doação de 18 câmaras de contenção de gotículas. 6 câmaras para o Hospital Municipal, 6 câmaras lá para a Unidade do Carmo, que é o hospital de campanha do município, não é? E mais 6 câmaras que vão ser entregues agora nessa semana lá para a UPA Alair Mafra. Então a doação do Laboratório Geolab, a Prefeitura Municipal de Anápolis, a Secretaria Municipal de Saúde, para que possa estar ajudando aí também no tratamento dos pacientes infectados aí pelo novo coronavírus. Mas além dessas ações, Guilherme Verano, o Geolab também partiu para ações sociais em várias entidades aqui do município. E eu queria te dar as boas-vindas, né, que eu já comecei falando demais, como sempre. Queria te dar as boas-vindas e queria que você já nos dissesse aí quais são essas ações que o Geolab está trazendo para a nossa comunidade. Tá certo, José. Seja bem-vindo, né? Que o senhor está ausente há 2 semanas já, né? Ele está me dando as boas-vindas como se ele estivesse presente, né? Quem está presente aqui sou eu. Mas é claro, sempre procurando começar o programa Alto Astral, e o nome dele não é esse em vão, né? Porque no meio de tanta notícia ruim, de tanta dificuldade que a gente está vivendo, quando a gente vê ações sociais, ações do bem, que o poder público deveria alcançar tudo, mas não alcança, a gente sabe disso. E quando você tem uma empresa como a Geolab, que é uma empresa genuinamente anapolina, é daqui, é de gente que mora aqui, investe, coloca seus recursos aqui, e é parceira nesse momento de dificuldade, a gente tem a obrigação, a gente tem esse compromisso de divulgar essas situações aí em relação ao Hospital Evangélico Goiano, parceria com a Prefeitura, e eu estou com um comunicado do próprio laboratório, eu vou pedir a autorização do nosso telespectador para poder ler aqui o comunicado. Olha só, a Geolab intensifica mais do que antes seu projeto solidário em apoio a instituições carentes e pessoas mais vulneráveis neste momento de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Está doando, desde o início da segunda quinzena do mês de maio, 7 toneladas de alimentos. A ação envolve os colaboradores da indústria. Olha só que coisa bacana isso aqui, ó. Eles participam com doações também e sugerem instituições e famílias em situação vulnerável para receber esses alimentos. Uma das contempladas pela ação social é a Associação Amor ao Próximo. Ela recebeu 50 cestas básicas para ajudar a alimentar famílias das crianças carentes atendidas pela entidade que mora em bairros em situação precária no município. A gente tem, e muitos, né? Outros moradores da comunidade instalada nas redondezas da própria Geolab, escola e comunidade religiosa, também são alvos dessa iniciativa. Olha só, a empresa entregou fardos de alimentos com arroz, óleo, bolachas, creme de leite para a Igreja do Altíssimo, no bairro Maria Cristina, que produz e distribui entre 100 e 150 marmitas diariamente para famílias das 300 crianças atendidas pelo projeto social, além de pessoas também desempregadas e moradores de rua da região. O Colégio também Estadual Castelo Branco, instalado lá na Vila São Vicente, ganhou 50 cestas básicas. Elas foram entregues para famílias de alunos mais carentes da instituição. No último dia 22, mais 50 cestas foram doadas para moradores dos bairros Industrial Munir Calisto, Jardim dos Ipês, Jardim Esperança, Jardim Promissão, também Parque Residencial das Flores, Residencial América, Residencial Girassol,
Nova Aliança, São João, Vale do Sol e Vila Norte. Ao longo dessa semana, mais 120 famílias carentes de Anápolis receberam esse tipo de ajuda e todos indicados pelos próprios colaboradores da empresa, formando uma parceria muito forte, né? O laço vai além ali do simples vínculo empregatício, né? Em abril, só para fazer um balanço aqui do mês imediatamente anterior, a indústria farmacêutica também doou 100 cestas básicas para a Companhia de Desenvolvimento de Goiás, a Codego, que cuida da infraestrutura do DAIA, e mais 100 para a Polícia Militar de Goiás. Então, são várias e várias ações, e é bom citar, né? Elas não param, né? É ação contínua, não foi ao mês de abril, mês de maio, mês de junho iniciou também com o mesmo pique de doação, de interação e envolvimento com a comunidade. Isso é muito bacana e a gente fica aqui feliz de ter um parceiro como a Geolab, que é parceiro nosso e parceiro também do município. O Guilherme Verano, em tudo isso que você relata aí, tem duas situações que eu gostaria de pontuar. Uma que você frisou aí com força. O colaborador Geolab participar junto nisso, doando, indicando instituições. Isso faz parte dessa família Geolab, pedir opiniões, dar sugestões. Isso é muito importante, a gente vê isso muito no Geolab. E outra coisa que eu gostaria de pontuar, Verano, é essa questão de fazer as doações para bairros próximos de onde a indústria está instalada. Essas pessoas passam ali quase todos os dias. Você falou aí de Jardim Esperança, de Munir Calixto, de Promissão, tudo bairros ali depois do Distrito Agroindustrial de Anápolis, em que as pessoas estão sempre passando por ali e vendo lá as instalações do Laboratório Geolab. O quanto é importante para essas pessoas receberem uma cesta em casa, dizer, do Geolab ali, está nos doando, está nos ajudando, não é? Isso cria essa empatia também, e essa coisa boa entre a indústria, seus colaboradores, a sua vizinhança, vamos dizer assim. Vila São Vicente, próximo ali também, não é? Então, há sempre locais de famílias carentes que precisam ser ajudadas. Então, realmente, nós temos que parabenizar a Geolab nesse momento, não é? A Geolab se alia aí a várias e várias empresas Brasil afora que estão cumprindo o seu papel social. Aqui na nossa cidade, a Geolab se destaca nesse sentido. Então, nós estamos falando aí de ações sociais, estamos falando de ações voltadas para a área de saúde. E uma coisa que eu acho importante, viu, Verano? O Jorginho, que está lá na gestão do Geolab, Georges Rajá, o incansável. O incansável. Ele nos liga, ele me liga quase que todos os dias perguntando: Joséval, como é que está aí no hospital? Tem muito paciente interno confirmado? Tem muito paciente suspeito? O que você acha que a gente pode fazer mais alguma coisa? De que forma que a gente pode ajudar? O que você entender que é prudente, aí pode estar falando comigo. Então, isso para nós da área de saúde, que estamos nesse fronte, é confortador, não é? Ver a preocupação de um gestor, de uma empresa igual ao Geolab, consequentemente a preocupação de uma empresa igual ao Geolab com a comunidade. Ele não está ali só preocupado com os colaboradores que tocam as ações ali no dia a dia. Ele está preocupado com os colaboradores, com as suas famílias, com os vizinhos, com a comunidade carente, com o paciente que pode deitar no leito de uma instituição pública ou privada, Sim. Não é isso? Então isso mostra o compromisso da empresa com a sua cidade, o compromisso da empresa com a sua comunidade. Isso é muito bonito. E a gente tem que engrandecer isso, Guilherme Verano. Não, e engrandecer da seguinte forma, porque a gente conhece muito bem o Jorginho, toda a família, há muitos anos, né? E a gente sabe que o lema deles é discrição. Eles ajudam e nunca dão publicidade a isso, nunca deram publicidade, não querem publicidade, ajudam o tempo todo e há vários anos. Só que por se tratar de um momento excepcional no qual você demonstrar que está ajudando, vai incentivar outras pessoas a fazerem, e que eles fizeram esse comunicado. Isso aqui que eu estou fazendo aqui é raríssimo.
porque eles ajudam sempre, constantemente. Mas quem sabe, através desse exemplo, e outras empresas estão fazendo, não é só a Geolab, graças a Deus, né, vários empresários anapolinos têm essa compreensão, é que a gente está dando publicidade, mas o normal deles é o quê? Ajudar e sem dar publicidade. Só que esse momento é fundamental que a gente fale isso, que a gente traga à tona, exatamente para incentivar as outras pessoas. Geolab que tem uma importância grandiosa, você que está na área jornalística há muito tempo, fazendo cobertura na área esportiva, Geolab que ajuda aqui há quanto tempo nossos times, né, Guilherme Verano? Até o rival, até a Anapolina. O Anápolis, a Anapolina, Geolab que já patrocinou clubes da capital. Sim. Também, Geolab que patrocina clubes maiores no cenário pelo nacional. Brasil, e ações pontuais. Não é isso? O automobilismo, nós tivemos o Geolab participando, não é? Então, assim, além dessa importância de estar atuando já há algum tempo nessa área esportiva, agora nesse momento de dificuldade, o Geolab fazendo essas ações que a gente relatou aqui e que a gente testemunhou aqui. Então a gente parabeniza a direção do Geolab e faz um pedido. Enquanto durar essa situação, e mesmo quando essa situação terminar, que a gente continue juntos nessas ações, porque é muito importante para a nossa comunidade. Tá certo, sem dúvida nenhuma. E toda e qualquer ação solidária, a gente está aberto aqui para divulgar, né? Eventualmente, a Geolab é a nossa parceira, e parceira fundamental, mas outras instituições, mesmo que não sejam parceiras, mas que está promovendo a ação do bem, a gente faz questão de divulgar. Acho que isso é fundamental nesse momento, seja você parceiro ou não, ou quem sabe até futuro parceiro, né? Isso é bacana de ver, a gente não é o momento de mensurar isso em valores econômicos, não. Muito bom você ter colocado isso, Guilherme Verano. Eu vou complementar dizendo, Projeto Alto Astral, aqui no canal 14 da NET, nas redes sociais, onde a gente leva o nosso programa de rádio, que é na Rádio Imprensa, 104.9 FM, onde quer que a gente vá, nós estamos abertos a divulgar, independente de ser parceiros nossos como o Geolab ou de não ser parceiros. Você empresário, você que está líder comunitário, você que está fazendo alguma coisa de diferente nesse momento de pandemia, pode nos procurar. Nós estamos aqui juntos com você para ombrar essa divulgação e mostrar, incentivar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Verano, isso posto, recado dado. Saia do seu posto. Eu vou me despedindo de você aqui, porque nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Mike, falando de direitos das gestantes e das lactantes nesse momento de pandemia e até fora de pandemia também. Programa muito interessante. Então a gente vai e volta jazinho. Tá certo. Então, até daqui a pouco. Eu volto semana que vem. Hoje fica o José Valdo, o Dr. Mike, mas a gente volta, tá certo? Obrigado. Dando continuidade ao nosso Alto Astral no 14, tivemos o primeiro momento aqui com Guilherme Verano. Falamos das ações sociais do Laboratório Geolab e outras ações também na área de saúde. E agora eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Mike Nogueira, parceiro nosso desde o início do nosso projeto, para falarmos de um tema também muito interessante nesse momento de pandemia e fora momento de pandemia também. Dr. Mike, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, José Val, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui no programa Alto Astral, no canal 14, muito obrigado pela oportunidade. Então, Mike, nós vamos falar de direitos trabalhistas e também de direitos previdenciários das gestantes e das lactantes. E essa pergunta, ela é uma pergunta que não quer calar, doutor Mike. Gestante realmente possui estabilidade de emprego? José Val, a Constituição Federal e a CLT, que é anterior à Constituição Federal, da época de Getúlio Vargas, e com as suas alterações ao longo do tempo, traz alguma série de possibilidade de estabilidade de emprego, de acordo com alguma condição que o empregador esteja posicionado dentro da empresa. E a resposta é afirmativa para a sua pergunta. Dentro desse rol de estabilidades de emprego, nós temos a gestante com essa questão de direito de estabilidade em decorrência da sua situação gestacional. Essa garantia de estabilidade está prevista na Constituição Federal, está lá na parte final, onde fala sobre os atos e disposições transitórias, no artigo 10º, também tem o seu reflexo dentro da CLT. E qual é
essa estabilidade que a gestante tem. A partir do momento que ela fique grávida, ela tem um conhecimento do seu estado gestacional e percorre-se por 5 meses após o parto. Durante esse período, a gestante não pode ser mandada embora do emprego. O empregador não tem a possibilidade de desligar ela das suas atividades laborais. Existe também uma outra situação, tem gente que acha que a licença maternidade ela tem períodos diferentes. Por que a mulher ficou tantos dias e depois ficou mais 30 de férias? E tem gente que acha que saiu da licença maternidade, é direito já entrar nas férias. Explica para nós direitinho qual que é o tempo certo, legal da licença maternidade. Perfeito, Joseval. Nós temos que diferenciar as questões de reflexos trabalhistas e as questões de reflexos previdenciários. A estabilidade de emprego é um direito trabalhista. Já a questão do salário maternidade é uma questão previdenciária, em decorrência da sua licença maternidade, que é caracterizada como uma suspensão de contrato de trabalho. O que ocorre, como o senhor mesmo disse, é que existe uma prática da gestante após o parto entrar em licença maternidade e automaticamente fluir o gozo das suas férias após esse período, acumulando aí todos esses meses de licença maternidade e férias junto. Entretanto, Joseval, dentro da prática de recursos humanos, de departamento pessoal, essa situação ela não pode ser configurada de forma seguida. Porque a gestante, quando ela entra em licença maternidade, o contrato dela fica suspenso. Então, nesse momento, quando ela retorna, ela tem que fazer exames médicos, se reativar na atividade laboral e, em seguida, poder gozar do seu período de férias. Então, não existe essa possibilidade dela gozar a sua licença maternidade e automaticamente gozar das suas férias. Ela tem que se reativar, fazer os exames, se apresentar no local de trabalho e, se possível, no dia seguinte ela entra de férias, mas tem que ter essa ativação dentro da sua atividade laboral. Mike, os acordos de empregados com empregadores, direto, via sindicato, ou as convenções coletivas entre empresas de um mesmo segmento e o sindicato também, esses acordos ou convenções coletivas, eles podem diminuírem ou aumentarem tempo da licença maternidade? Então, Joseval, nós temos que, primeiramente, diferenciar o que é um acordo coletivo do que é uma convenção coletiva. A convenção coletiva são termos que são acordados entre sindicatos representativos. É o sindicato que representa as empresas de determinado ramo empresarial e é o sindicato que representa os empregados de determinado ramo laboral. Esses sindicatos sentam e negociam regras melhores para os trabalhadores, negociam salários, negociam horas extras, todas essas questões, a fim de trazer uma melhor qualidade de trabalho para o funcionário. Além dessa convenção coletiva, existe a questão do acordo coletivo. O acordo coletivo, eles são termos, é um documento realizado entre a empresa, não mais o sindicato que representa a empresa, mas a empresa negociando diretamente com o sindicato dos empregados. E aí você tem um acordo. Mas, superada essa explicação, o que eu tenho a dizer é que tanto o acordo quanto a convenção, ela possui a possibilidade de aumentar esses dias de licença maternidade. Nós temos aquela previsão na Constituição Federal, nós temos a previsão na CLT, mas uma convenção ou um acordo, ela pode dilatar, ela pode colocar mais dias de licença maternidade para essa empregada. Então existe essa possibilidade. Uma outra coisa interessante também, Joseval, que aumenta o período de licença maternidade, é a legislação federal que fala da empresa cidadã. A empresa cidadã também, que a empresa que aderir a esse programa de empresa cidadã, com base nessa legislação federal, ela também vai conceder um período maior de licença maternidade, chegando aí a 180 dias. Então, respondendo à pergunta, tanto um acordo ou uma convenção coletiva, ou as empresas que aderiram ao programa de empresa cidadã, eles têm esse período de licença maternidade dilatado, superior.
E respondendo a sua segunda pergunta, as convenções e os acordos não podem diminuir. Eles podem aumentar, mas nunca diminuir o direito que já está previsto na Constituição Federal e na CLT. Então, Mike, essa pergunta a gente já trabalhou ela em entrevistas anteriores, tanto aqui na TV quanto no rádio, mas essa semana alguém me perguntou de novo. Tem uma medida provisória aí que mudou essa situação. Eu entendo que não tem, mas eu falei, eu vou fazer a pergunta para o Dr. Mike, porque o Dr. Mike está aí mais a par das questões legais, trabalhistas, previdenciárias do que eu. A gestante, no período de experiência, ela não pode ser mandada embora do emprego ou pode ser mandada embora. E nesse momento de pandemia houve mudança nisso, doutor Mike? Então, José Val, primeiro nós temos que determinar o que é período de experiência. A consolidação das leis trabalhistas, ela considera o período de experiência 90 dias. As empresas, geralmente, elas fazem esse período de 90 dias fracionados em 2 vezes. Ou eles colocam 30 dias mais 60, ou eles colocam 2 períodos de 45, renovando quando o primeiro termina, para ver se realmente o empregado vai conseguir fazer aquela atividade laboral. Se você é contratado para trabalhar e nesse período de experiência, seja no primeiro momento ou no segundo momento do período de experiência, você venha a ficar grávida, você terá o direito de estabilidade de emprego. Então você deixa de cumprir somente aquele período de experiência e vai ter todo o contrato percorrendo desde o conhecimento da gestação até os 5 meses após o parto. Então, no período de experiência, sim, existe a estabilidade. E em relação à situação atípica que nós estamos vivendo, que é o momento de pandemia, não existe alteração legislativa nesse ponto, querendo cercear. Até porque uma legislação, uma medida provisória, ela seria levantada como inconstitucional, se viesse afastar esse direito da gestante. Então não mudou nada? Não, em relação a isso não. O que nós temos é que, durante o período de experiência, existe a garantia de estabilidade de emprego para a empregada que vier a ficar grávida e que, durante o período de pandemia, esse momento excepcional, não há nenhuma regra de medida provisória ou outro tipo de lei que veio cercear esse direito. Eu estou buscando aqui, através das perguntas das pessoas que nos acompanham no Facebook, Joseval Alto Astral, hein? Você pode deixar lá a sua pergunta, que a gente sempre está buscando entrevistados em cima das perguntas que vêm pelo o nosso Face também. Então são perguntas que os ouvintes do rádio nos fazem, que os telespectadores da TV também nos encaminham, e a gente tenta trazer aqui para os nossos entrevistados também. E você pode estar fazendo isso, aqui é o maior prazer trazermos entrevistados em cima dos seus questionamentos e fazermos as perguntas aqui para esses entrevistados. Fiquei grávida no aviso prévio. Posso ser mandado embora? Sem problema nenhum, já estou de aviso mesmo e está tudo certo? Ou tem estabilidade? Na pandemia isso mudou, não mudou? Qual é a mesma situação da pergunta anterior? Explica aqui para a nossa telespectadora, para aquela que tem dúvida nessa questão. Perfeito, Joseval. O período de aviso prévio ele pode ser cumprido de 2 formas. Ele pode ser trabalhado ou ele pode ser indenizado. Em ambas as situações, após a funcionária receber a informação que foi dispensada e durante esse período, ou seja trabalhando, ou seja durante o período que ela foi indenizada, ela vier a ficar grávida, ela deverá ser retomada às suas atividades laborais, porque o período de estabilidade lhe é garantido. Então, ela é dispensada, ela vai cumprir 30 dias ali trabalhando, se for trabalhado o aviso prévio, e ela descobre que está grávida. Ela vai procurar o departamento pessoal, vai informar a situação, e a empresa deverá cancelar essa demissão. E aí ela vai ter todo esse período de estabilidade que nós já postamos aqui nas perguntas anteriores, desde o início da sua gravidez até 5 meses após o parto da criança. Então, se você foi demitido, está cumprindo aviso prévio, seja indenizado ou seja trabalhado, é lhe garantido
a estabilidade no emprego. Então, também não muda nada. Não houve nenhuma alteração também, Joseval, em relação à questão do aviso prévio e a estabilidade da gestante, mesmo nessa situação de pandemia, essa situação excepcional que nós estamos passando. É bom a gente colocar isso, porque tem muita gente desinformada que acha que as medidas provisórias vieram aí mudando tudo. Mudou pontualmente algumas situações, não é? E é por isso que a gente gosta de esclarecer Tanto, isso. Joseval, que a medida provisória, nós tivemos duas importantes medidas provisórias na área trabalhista em relação a essa pandemia. Em uma das medidas provisórias, a última, que trouxe as medidas excepcionais para manutenção e renda do emprego, ela traz duas possibilidades, que é a redução de carga horária e redução salarial e a suspensão do contrato de trabalho. Para os empregadores e para as gestantes, essas duas medidas poderão ser implementadas se ela ainda não estiver em licença maternidade. Então, tanto a redução de carga horária e salarial quanto a suspensão, ela pode ser implementada se ela estiver ainda no período de gestacional. A partir do momento que ela teve o parto e entra em licença maternidade, essas duas medidas, se forem implementadas, deverão ser retiradas e ela entrará em licença maternidade. Porque a licença maternidade, ela suspende o contrato de trabalho. Então, no momento de licença maternidade, após o parto, essas duas medidas não podem ser implementadas. Mas antes do parto, elas podem ser implementadas. Essa foi a alteração mais significativa que teve em relação às gestantes, em relação a esse momento de pandemia. Tomai, que emprego temporário. A funcionária foi contratada para emprego temporário e engravidou. Ela tem direito à estabilidade? Então, José, essa é uma questão que pendurou vários momentos e tempos dentro da Justiça Trabalhista. No ano passado, nós tivemos uma decisão mais recente do Tribunal Superior do Trabalho. E os ministros entenderam que, nesse caso, não. Quando você é contratado por um serviço temporário, e aí, quando eu digo serviço temporário, tem a legislação específica, uma legislação antiga, antes da Constituição Federal, ela traz as condições desse trabalho temporário, que é aquele que substituição eventual e alguns casos mais específicos. Nessas situações, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que não existe essa possibilidade. Entretanto, essa é uma decisão do TST, e essa decisão ela não tem força vinculativa, ela não é algo que os tribunais impõem aos juízes de primeiro grau, e também existe a possibilidade de juízes de primeiro grau decidirem diferente. É claro que os advogados vão recorrerem até conseguir uma decisão diferente no TST, e é uma decisão também que eventualmente possa ser alterada pelo Supremo Tribunal Federal. Essas questões chegou no Supremo, aí pacificou ou pode ter mudança ainda nessa questão do emprego temporário? Então, Joseval, como é que funciona o sistema normativo e a estrutura jurisprudencial? Nós temos súmulas que podem ser editadas pelos tribunais superiores. Nós temos o Superior Tribunal Federal, que é o STF, e temos o TST, que cuida especificamente das questões trabalhistas. O STF ele vai analisar questões constitucionais. E a estabilidade da gestante é uma questão constitucional. Daí nós podemos falar que alguma ação possa chegar lá, porque pode ser que em alguma ação seja questionada a inconstitucionalidade dessa questão, ou que isso fere a Constituição Federal. O STF ele edita dois tipos de súmula, súmula vinculante e súmula não vinculante. Essa decisão que eu falei, ela não foi feita pelo STF, ela foi pelo TST. E o TST ele também tem sua estrutura jurisprudencial. Ele tem as jurisprudências em si, ele tem as OJs, que são orientações jurisprudenciais, e também tem as suas súmulas. Entretanto, o TST ele não possui força vinculante nessas suas orientações jurisprudenciais e nessas súmulas. Daí eu dizer que juízes de primeiro grau podem decidir diferente, porque eles não são obrigados a seguir essas decisões que não são vinculativas. Voltando ao nosso tópico aqui das gestantes.
Entrou no emprego, a mulher entrou no emprego, começou ali, joinha, e aí depois passou uns dias, descobriu que está grávida. Tem estabilidade? Então, Joseval, vamos aí então. Você iniciou a sua atividade laboral numa empresa. Em regra, você sempre vai começar com um período de experiência. E essa questão do período de experiência nós já falamos. Só que a pergunta é um pouco diferente, porque a anterior nós falamos que ela ficou grávida dentro do período de experiência. Aqui não. Ela iniciou o período de experiência, descobriu que estava grávida, mas que a gravidez aconteceu antes dela ser contratada. Justamente. Nessa situação, ela também tem um direito à estabilidade. Ah, é? Mesmo ela tendo mas ficado engravidou grávida. antes, entrou grávida. Sim, mas a legislação trabalhista, ela não busca em si a proteção só da mãe. Ela busca em si a proteção da criança. Então, a orientação e a legislação e toda a nossa jurisprudência leva para esse sentido. Mesmo que você tenha ficado grávida antes de ser contratada, não preocupe, não fique desesperada que você não poderá ser mandado embora, porque lhe assiste o direito de estabilidade no emprego também. Doutor Mike, essa pergunta é uma pergunta boa e ela tem que ser feita em todas as entrevistas que tratar desse tema. A pessoa adotou uma criança. Estou lá trabalhando, adotei uma criancinha. Peguei lá a petitiquinha, 1 dia de nascido. Tem direito à maternidade? Tem direito à estabilidade, à adoção? Então, Joseval, aí nós vamos ter que diferenciar o que é questões de direito e é questões de fato. Se você faz uma adoção ilegal, uma adoção simplesmente porque uma mãe deixou uma criança para você cuidar, nesse caso você não passou pelo procedimento de adoção. Nesse caso, que nós temos uma adoção de fato, do qual não tem um acompanhamento do Poder Judiciário, você não tem como requerer a licença maternidade. Entretanto, se você faz uma adoção legal, do qual segue todos os procedimentos legais, e que o juiz acompanha, e que a lei lhe assiste ao final do processo a adoção daquela criança, você também terá estabilidade no emprego, terá licença maternidade e o salário maternidade garantido para você ao final desse procedimento. E vou além, Joseval. Além da adoção, também é garantido esse direito para quem consegue guarda judicial. Porque a adoção é um aspecto do direito de família e a guarda judicial é outra. A guarda judicial, da mesma forma, se você seguir todo o procedimento legal, após a sentença do juiz lhe conceder a guarda, você também terá o direito à estabilidade de emprego, licença maternidade e salário maternidade. Esse último, é claro, se você for contribuinte da Previdência Social. Eu acho que ficou assim, muito bem explicado. E em relação às empregadas domésticas? Tem direito à licença, tem direito à estabilidade, como é que é isso? Ou muda alguma coisa? Então, assim, a Constituição Federal nossa, no momento que ela foi posta, ela não garantiu todos os direitos trabalhistas para as domésticas. Entretanto, com a Lei Complementar 150, trouxe a maior gama dos seus direitos trabalhistas para as domésticas. E, em relação à estabilidade de emprego, também lhe foi garantido. Então, o que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico? As trabalhadoras domésticas têm direito à estabilidade de emprego, elas têm direito à licença maternidade e elas têm direito ao salário maternidade, que é o benefício previdenciário garantido, aquelas que se afastam da sua atividade laboral em decorrência do nascimento do seu filho. Doutor Mike, tem muita gente ainda que tenta enganar as secretárias do lar aí, né? As Perfeito. empregadas domésticas. Perfeito. O programa Alto Astral está aqui para clarear isso tudo. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre gestantes. Nós tivemos uma mudança aí na legislação trabalhista, né? Como é que está essa questão de gestante trabalhar em locais insalubres? Então, José, essa foi uma guerra judicial que acabou com a decisão do STF, né? Uma ação de inconstitucionalidade julgada pelo STF e que trouxe uma alteração na legislação trabalhista. Mas seguindo o lapso temporal, nós podemos explicar para o nosso ouvinte e nosso telespectador. Em 2017, com a reforma trabalhista,
houve a inserção da possibilidade da gestante e lactante trabalhar em local insalubre, seja ele em grau mínimo ou médio. A legislação colocava essa situação. Ela somente seria afastada desse local insalubre em grau mínimo ou médio se o médico assistente da gestante, daquela trabalhadora que estava grávida, o médico de confiança dela, lhe apresentasse um atestado médico indicando para que ela não trabalhasse naquele local insalubre, porque poderia trazer prejuízo para ela e para o bebê também que está em formação. Houve a propositura de uma ação indireta de inconstitucionalidade, o STF fez a sua análise constitucional e decidiu que esta regra posta na reforma de 2017 é inconstitucional. Então, afastou a possibilidade da gestante trabalhar em local insalubre. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, por força dessa decisão do STF, a empregada que ficar grávida deverá ser afastada da sua atividade insalubre. O que as empresas devem fazer? No primeiro momento, buscar recolocar essa empregada em alguma atividade dentro da empresa ou em alguma outra função dentro da empresa, do qual ela não esteja exposta a essa condição insalubre. E se a empresa não conseguir fazer essa relocação, essa empregada grávida deverá ser encaminhada para a Previdência Social a fim de que essa venha receber o salário maternidade em decorrência da sua situação, com força, claro, de toda a decisão do STF sobre o caso. Salário maternidade, outra dúvida que as pessoas têm. Quem que paga? É a empresa ou é a Previdência Social? Então, José Val, nós temos que determinar aí qual é o tipo de segurado. Vamos partir da regra geral, que é aquele segurado da Previdência Social, que é empregado, trabalha na empresa e faz o recolhimento todos os meses. Porque a maioria dos brasileiros é essa situação. Nos outros casos é uma diferença, mas eu vou me atentar a essa regra geral. Na realidade, em regra, quem paga é a Previdência Social. Quem deveria pagar é a Previdência Social. No final das contas vai sair do cofre da União esse dinheiro. Mas, de fato, quem faz o pagamento é a empresa. A empresa realiza esse pagamento e depois ela vai conseguir junto à União, por meio da Previdência, o desconto desses valores em cima de outros recolhimentos que ela deve fazer dos seus empregados. Então, a obrigação legal de pagar é da Previdência Social, é da União, por meio da sua autarquia, mas de fato quem realiza o pagamento é a empresa, que posteriormente será ressarcida por esses valores por meio de descontos em futuros recolhimentos previdenciários que ela irá fazer. Tomás, que para o contribuinte individual, por exemplo, o que muda? A questão do contribuinte individual, o que vai mudar é somente porque não será a empresa que irá fazer o pagamento, mas sim a própria Previdência, a própria autarquia que irá fazer. O contribuinte individual é aquele que não é vinculado a uma empresa e ele de forma individualmente faz a sua contribuição para ser segurado da Previdência. A ele também, a essa mulher que é contribuinte individual, também lhe é garantido o salário maternidade. Ela também possui o direito a esse benefício. O que vai mudar é que é a própria gestante que terá que dar a entrada nesse pedido junto à Previdência e que será a própria Previdência que irá fazer esse pagamento para ela. Tanto o contribuinte individual quanto o facultativo também, José Val. Ele também segue essa mesma regra dessa última pergunta. E aí eu volto naquela questão da adoção. Adotou, recebe o salário maternidade? Sim, sim. A questão da adoção legal, como eu já coloquei anteriormente, bem como a guarda legal, também do qual segue o rito processual e uma sentença judicial no final, seja o contribuinte da Previdência individual ou facultativo, também terá direito a salário maternidade. Eles também contribuem para a Previdência e esse benefício é devido a esta contribuinte individual ou facultativa. É garantido o benefício para estes também. Tomás, nós falamos então de direitos trabalhistas das gestantes, lactantes, dos direitos previdenciários. Eu queria entrar no outro tema nesse
final de bate-papo nosso aqui. O senhor, como advogado, o que mudou no dia a dia do senhor do meado de março até agora? O senhor está indo para o escritório todo dia, doutor Mike? O senhor está indo para a audiência? O que está acontecendo? Então, Joséval, nós tivemos uma mudança muito brusca na nossa rotina, né? No primeiro momento, muito mais por causa da incerteza do que estaria acontecendo e do que viria a acontecer. E, de fato, até uma notícia boa, no primeiro momento a nossa cidade não foi tão atingida como se esperava, porque no final de março, ali, dia 23 até o dia 28, nós estávamos acompanhando muito a questão da Europa, principalmente a Itália, com aquele número alto de mortes. E alguns especialistas, algumas pessoas haviam falado que de fato iria acontecer aquele mesmo cenário nas próximas semanas no Brasil. Então, diante dessa incerteza, nós tivemos um decreto do governo, por meio do nosso governador Caiado, fechando tudo. E aí todos os advogados em si foram trabalhar em suas casas, foram trabalhar home office. A rotina mudou drasticamente. Trabalhar em casa exige um pouco mais de disciplina, exige mais um pouco de concentração e nós temos que estar mais focados nas atividades, porque é muito fácil você se perder na rotina do dia a dia em casa e deixar o trabalho de lado e quando você vê, você não fez nada durante o dia. Então, nas primeiras semanas eu tive que me adaptar a isso. Eu tive que trazer minha família, sentar e falar, eu estou aqui, mas não estou. Estou aqui, mas eu estou trabalhando. Então, no meu caso específico, eu fui para um cômodo lá da minha casa, que estava desativado, montei uma estrutura lá. Hoje, praticamente tudo do Poder Judiciário é online, por meio do sistema eletrônico judicial, e nós nos adaptamos a essa situação. Exige mais concentração, mais organização, mais foco e uma gestão pessoal melhor. Em relação às audiências, nós ficamos um bom período com os prazos processuais também suspensos, Joséval. Nesse primeiro momento, foram canceladas intimações, canceladas audiências, e a partir do dia 4 de maio, de forma progressiva, foram voltando essas atividades. E essa semana mesmo tive 3 audiências já. Nós utilizamos esses aplicativos de reunião como o Zoom, como o Google Meet ou o Cisco para poder fazer essas audiências. Fiz uma audiência trabalhista, fiz outras 2 audiências cíveis também, fiz uma audiência no juizado e tem sido o meio mais eficaz, Joséval. A gente tem evitado um pouco a aglomeração, até porque, embora nós tenhamos a possibilidade agora com o decreto do governador, e esse decreto também municipal trouxe a possibilidade de abrir os escritórios, eu cheguei até aí alguns dias no escritório, mas de fato quando você vai conversar com o cliente, ele não quer ir no escritório. O cliente ele não quer. Você fala com ele quer que você resolva o problema judicial dele, mas ele fala, doutor, não tem como mandar para o senhor por foto, não? Deixa eu mandar a documentação por e-mail, eu vou escanear aqui e mando. E nesse período eu tive muitos atendimentos, mas sempre com o cliente falando que preferia mandar por e-mail ou mandar pelo WhatsApp, a gente fazer uma ligação, uma videochamada pelo WhatsApp. Então, por um lado, tem essa possibilidade de retorno às atividades, mas por outro lado também tem a população um pouco receosa de poder se expor a essa situação. O senhor falou que participou de audiências essa semana. É o senhor lá na casa do senhor, vamos imaginar aqui uma trabalhista. Sim. O advogado da parte do empregado lá na casa dele, o empregado na casa dele também, isso. O patrão lá na empresa e o juiz e o escrivão em casa também? Perfeito. Ontem mesmo tive uma audiência trabalhista, como é que funcionou? Eu estava na minha casa, claro, caracterizado, de terno e gravata, porque a portaria da Justiça diz tem essa exigência, essa formalidade. Você não pode ir para audiência de bermuda, não. Né? Tem alguns advogados que têm feito audiência de gravata, terno e de bermuda, porque a bermuda não aparece. Mas não aparece. Então tem essa situação. Então eu estava na minha casa, a preposta da empresa estava na empresa, o juiz estava na casa dele, a escrivã estava na casa dela,
e o outro advogado estava na casa dele, com as partes lá podendo acompanhar. Então, cada um na sua casa, no seu local, reservado, se protegendo, mas a audiência foi exitosa, nós pudemos colocar os direitos dos nossos clientes, o juiz pôde colher as informações para poder tomar a melhor decisão. Interessante, nova forma de trabalho. Adaptação, né, José? E dentro dessa nova forma, dentro dessa reinvenção que todos nós estamos passando, o que o senhor está imaginando? Pós-pandemia, algumas coisas no segmento do senhor, na profissão do senhor muda? Então, Joseval, a advocacia ela já vinha por uma transformação tecnológica. Inclusive, há alguns anos já vem se falando da possibilidade da extinção da atividade da advocacia. O que de fato foi mais uma situação para nós pensarmos, porque houve a inserção da inteligência artificial, a inserção de novos meios tecnológicos para auxiliar o advogado. Mas de forma bem clara, é imprescindível a atividade humana na advocacia, porque a tecnologia não consegue substituir a sensibilidade humana. Então, o que aconteceu com essa pandemia, eu acho que foi uma aceleração e uma forma de adiantar esse processo tecnológico dentro da atividade jurídica. Não só na advocacia, mas dentro do próprio Poder Judiciário também. Então, tecnologias que muitas das vezes alguns advogados eram resistentes a utilizar, porque eram saudosistas, talvez porque tinham dificuldade de se envolver com esse tipo de tecnologia, se viram obrigados nesse momento a se render e a utilizar essas tecnologias. Então, eu entendo que as tecnologias que estão sendo utilizadas nesses momentos, hoje, para poder facilitar, nem só facilitar, mas para poder viabilizar a prestação jurisdicional, elas poderão ter uma continuidade. É claro, não de forma absoluta, não de forma como regra principal, mas como forma complementar à atividade jurisdicional. Eu entendo que a tecnologia veio, ela vai ficar, e nós advogados, mas como todos os operadores do direito, temos que nos adaptar a fim de que ela nos auxilie a levar a garantia de direito aos nossos clientes. É isso aí, e eu gostaria de estar já iniciando as despedidas aqui, pedindo para você, assinante do canal 14 da NET, você que nos acompanha nas redes sociais de uma maneira geral, você pode estar nos encaminhando as suas dúvidas jurídicas, porque o Dr. Mike sempre está à nossa disposição aqui no canal 14 da NET, conosco no rádio. Nós temos o nosso quadro Fazendo Direito, não é? Esse quadro vale tanto para a TV quanto para o rádio também, mas a gente gosta muito de trabalhar em cima dos seus questionamentos. Então você pode estar conosco nos nossos endereços aí e estar fazendo as suas perguntas, que nós temos o maior prazer em estar esclarecendo aqui para você. Dr. Mike Nogueira, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, por trazer boas e grandes informações, porque o nosso telespectador precisa disso. Muita gente em casa precisando assistir boas matérias, bons materiais, e não só pregarmos aí essa tanto de negativismo, né? Perfeito. Então, muito obrigado, Dr. Mike. Eu que agradeço, Joseval. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo boas notícias, né? Ultimamente nós temos ouvido só notícias ruins, mas que esse programa também possa ser um pouco de paz, um pouco de bálsamo na sua vida. Eu agradeço a oportunidade e convido aos telespectadores a me seguir no Instagram, mikenogueira.adv. Lá todos os dias temos informações jurídicas da áreas previdenciárias, trabalhistas. Espero que você me acompanhe na minha rede social, para que eu possa lhe auxiliar também no conhecimento dos seus direitos. mikenogueira.adv. É mais um colaborador do Projeto Alto Astral, é mais um apoiador do Projeto Alto Astral, como todos esses que estão conosco aqui pelo canal 14 da NET. Muito obrigado e até o próximo programa. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano,
Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, IHG, Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.